Elias. Cadê a Márcia? É a palestra do juiz. Tem vereador inscrito aí? Hã? Pergunta o professor se pode começar. Pergunta o professor se pode começar. Pode começar? O professor Adelso liberou. Gilberto, vamos começar. Pode ir? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião ordinária. Solicito, senhores vereadores, que procedam o registro eletrônico de presença. Solicito do senhor secretário se há número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, há número legal. Sim. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Patinga, declaro abertos os nossos trabalhos. Seja bem-vindo, Lei do Trânsito, Fiscal do Povo. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde a todos. Ata resumida da primeira sessão da 593ª reunião ordinária. Aos 20/9/2019, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Patinga sob a presidência do vereador Jadson Heleno Moreira. Presente 18 vereadores. Foram lida a ata resumida da quarta sessão 592ª reunião ordinária, aprovado sem retificação, e do balanço financeiro de agosto de 2019. As moções 160 a 164 e 166 a 195/19, indicações 217 a 222, 225 a 232, 234 a 235/19 e os requerimentos 42, 43, 45, 49 a 55/19 foram apresentados. Foram apresentados os requerimentos 46 e 47 e as moções 140 a 142/19. Os vereadores Nilson Teixeira, Avelino Ribeiro, Leno Teixeira, Wanderson Silva e Frank Martins se manifestaram como oradores inscritos. Iniciada a ordem do dia, ocorreu-se a posse ao cargo de vereadora de suplente Rominalda Fátima de Paula. O presidente determinou que o secretário-geral da Câmara Municipal se dirigisse à tribuna para a leitura do termo de posse e, em seguida, convidou a vereadora para a assinatura do mesmo, declarando-se empossado no cargo de vereadora enquanto permanecer o afastamento do vereador Osimar Barbosa Gomes. A emenda ao PL 54/19 foi aprovada. O PL 54/19 foi aprovado em segunda votação. O PL 72/19 foi retirado de pauta. As moções 160 a 164 e 166 a 195/19 e os requerimentos 42, 43, 45, 49 a 55/19 foram aprovados. E não havendo mais nada a se tratar, foi encerrada a reunião. Para constar, se lavou-se a presente ata, que eu, primeiro secretário, supervisionei, ao qual, depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Câmara Municipal de Patinga, 20/9/2019. Jadson Heleno Moreira, presidente. Sebastião Ferreira Guedes, vice-presidente. Adiel Fernando de Oliveira, primeiro secretário. Ademir Claudio Dias, segundo secretário. Tenho dito, senhor presidente.
A ata está em discussão. A ata está aprovada. Temos correspondências? Não, senhor presidente. Algum eleitor inscrito? Também não. Temos vereador inscrito? Sim. Está aberto o horário para colocação de proposição sem discussão. Pela ordem. Com a palavra, digníssimo vereador Adiel Oliveira. Boa tarde a todos. Moção de aplauso 199/19. Tenho dito, senhor presidente. Lei do Trânsito? Com a palavra, vereador, Lei do Trânsito. Indicação 223, indicação 224/2019, de minha autoria. Continuem aberto. Continuem aberto. Temos vereador inscrito? Sim. Vereadora Cassinha Carvalho. Com a palavra por 10 minutos, tema livre, vereadora Cassinha Carvalho. Oi, Chiquinho. Vou falar. É só porque estava... Senhor presidente, colegas da mesa, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, imprensa, boa tarde, Patinga. Eu venho expor, mais uma vez, um assunto de extrema gravidade para os nossos munícipes. Eu movi 2 ações judiciais bem-sucedidas para reduzir a taxa de lixo e remover a taxa de expediente. Agora, estou me deparando com diversas reclamações de cidadãos, comerciantes de toda sorte e patinguenses em relação ao preço abusivo do IPTU e da taxa de localização. Contextualizando, só para os senhores me acompanharem, em 2017, o município de Patinga, por meio do seu então prefeito, o senhor Sebastião Quintão, sancionou a Lei 3738/2017, que alterou o Código Tributário Municipal. Essas novas alíquotas do município de Patinga foram absolutamente lesivas aos cidadãos ipatinguenses por se tratarem de um ato do poder público municipal que fere profundamente a moralidade e a probidade administrativa, revelando-se, inclusive, contrária ao ordenamento constitucional desse país. A Lei 3738, denominada Pacote de Maldades, aumentou várias taxas de forma desproporcional e desarrazoável. A taxa de localização, por exemplo, apresenta um crescimento absurdo e que agride o pequeno e médio comerciante, não havendo qualquer progressividade na tributação, ou seja, trata-se de um verdadeiro tributo regressivo e, a meu ver, confiscatório. A majoração dessas taxas foi realizada de maneira plenamente irregular em 2017, sem justificativa plausível, porque a inflação do ano de 2017, em muitos casos, a inflação chegou a 2,95%. E as taxas tiveram um aumento, em média, de mais de 1000%, em muitos casos. Nada justifica tamanha avidez, tamanha sede arrecadatória do município, senão a má-fé administrativa. Só para servir de exemplo, eu tenho aqui uma taxa de
localização do Distrito Industrial, que ontem eu acompanhei a Assembleia, em 2018, a taxa era R$ 553,45. Em 2019, esse ano veio R$ 2.959,15. Isso aqui foi o munícipe, né, o empresário, que me passou ontem, lá no Distrito Industrial. Pois bem, eu busquei informação, né, em 2017, qual era a justificativa para esse aumento absurdo, estratosférico. E todas as justificativas, para mim, foram vazias de conteúdo e ilegais, inclusive. Não se exige aqui, eu não estou falando aqui, nessa demanda, em deixar de pagar a taxa. Pelo contrário, as taxas, os tributos devem ser pagos. Mas o que está me atraindo a atenção é o aumento dos títulos protestados. Ontem eu encontrei com um comerciante lá na ENDE e ele nunca teve um tributo protestado, e a taxa de localização desse ano, inclusive, que ele não pagou, ele já recebeu ontem a intimação para o protesto, né, para ele procurar o cartório e acertar. Então, essa justificativa é um absurdo, porque esse aumento absurdo, ele causa um enriquecimento ilícito do poder público. E, por outro lado, a justificativa de que tinha 20 anos que não era atualizado, isso não prospera. Porque se o município não atualizou os débitos, né, e as taxas devidamente, ele não pode cobrar de uma hora para outra, simplesmente ele chegar e falar, a partir de agora, o cidadão, o comerciante, o empresário, o profissional liberal, ele vai pagar absolutamente tudo que ele devia ter pago em 20 anos. Isso é um absurdo, eu acho que isso é um confisco. Confisco, eu trouxe até aqui para os senhores que essa anulação, né, por último, é um desvio de finalidade, porque uma majoração excessiva, um aumento excessivo, ou o argumento de solidariedade à situação financeira do município, não se presta a fundamentar uma alteração exorbitante e que está, de um dia para a noite, tirando o sossego e o sono do nosso comerciante, do nosso empresário, do nosso profissional liberal, que já tem taxas e tributos demais sobre os ombros. Então, eu quero falar para os senhores que eu peço respeitosamente aqui ao prefeito Nardielo Rocha para que reveja esse pacote, para que não pactue com esses aumentos arbitrários que tanto oprimem os que trabalham e os que geram emprego e renda nessa cidade de Ipatinga. Eu recebi, nos últimos dias, diversos pedidos de comerciantes, de empresários e profissionais falando que nunca viveram uma situação tão ou seja, uma situação tão difícil, tão constrangedora, é de não ter dinheiro para pagar as suas taxas. Ontem, aqui nesse plenário, eu conversei com um empresário, inclusive do ensino, né, da rede de ensino, falando, reclamando, me mostrando esse absurdo aumento de até 1000%. Então, eu venho aqui, nessa tribuna, mais uma vez, pedir aos colegas que, se o erro foi cometido, o passado existe para isso, para a gente olhar os erros e consertar, e ir para frente, para a gente ter que seja possível uma vivência harmônica entre os comerciantes e os empresários nessa cidade, e todos nós que pagamos de alguma forma essas absurdas taxas de localização e esse aumento abusivo do IPTU. Então, está aqui o meu pedido. Eu queria fazer de pleno aqui, né, nesse plenário, para deixar registrado que lá em 2017 eu pensava dessa forma e continuo pensando, e tenho recebido dezenas de pedidos de socorro das pessoas que empregam, que geram riqueza e que pagam os tributos dessa cidade. Obrigada a todos. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente.
Ordem do dia. Está em discussão veto total ao projeto de lei 25/2019. Veto total ao projeto de lei 25, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação dos sistemas de água residencial ou comercial no município de Ipatinga e da outras providências. O veto de autoria do Executivo. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Tunico. Senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas, público presente, boa tarde. Presidente, é só justificar o meu sim ao veto, porque apesar de a gente realmente conviver com esse problema, eu acho que é o dever de cada um, Gustavo, você que é o autor do projeto, se detectar o problema na casa dele, no hidrômetro dele, que ele próprio compre o dispositivo e talvez peça a Copasa para instalar. Acho assim, meio utopia exigir isso da Copasa fazer um negócio desse. Porque quando a gente coloca o hidrômetro na casa da gente, a gente paga por ele. Agora, se o hidrômetro está com problema e está deixando passar de ar, infelizmente é um problema de cada um. Tá certo? Eu até parabenizo pela atenção, né? Porque é um erro que existe, mas obrigar a Copasa a instalar o dispositivo, eu acho que sim, é meio inviável. Então, eu vou votar a favor e que a gente tome outras providências aí, através de outro projeto, ou corrija isso aí para sanar esse problema. Ok? Muito obrigado. Continue aberto. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Gustavo Nunes. Boa tarde a todos, boa tarde ao público presente, aos meus colegas vereadores, à mesa diretora, à imprensa presente. Bom, em relação ao veto, eu já iria abrir o discurso aqui com uma pontuação, e aí acabou que o vereador Tunico também entrou no mérito, então acredito que a pontuação que eu iria fazer aqui também sirva não só para fazer um esclarecimento a todos os meus colegas vereadores, mas também a um esclarecimento para o vereador Tunico. Acontece que a questão do projeto de lei, ele está obrigando a Copasa a arcar com os custos do equipamento e da instalação do equipamento bloqueador de ar nos hidrômetros das casas. Isso já foi decidido através de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de que a Copasa, ela deve sim arcar com esses custos, no argumento de quê? De que por muitos anos, porventura, a empresa, ela recebeu pelos consumidores um valor em dinheiro que as pessoas compraram ar ao invés de água. Então, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tunico, já deu um parecer e uma decisão favorável de que esses custos, eles podem sim ficar por conta da empresa prestadora de serviço. O projeto de lei em si, ele tomou uma proporção muito grande na cidade de Ipatinga, porque de fato hoje as pessoas como um todo, nos 4 cantos da cidade, eles passam por esse tipo de situação. Recentemente tivemos uma matéria na InterTV, se eu não me engano, nos jornais, acho que saiu até no jornal Diário do Aço, que nos últimos 60 dias o valor da conta de água das pessoas, ele chegou a dobrar. E nós recebemos também, acredito que até os senhores vereadores também estão recebendo aí denúncias, reclamações de munícipes aqui da cidade de Ipatinga, de que na conta de água dá para perceber que o mesmo número dos metros cúbicos utilizados pelo morador de contas anteriores
estão vindo a mesma quantidade de metros cúbicos nas contas mais recentes e o valor ele está basicamente que dobrado ou até mais do que isso. Então aqui mesmo nós já temos munícipes da cidade de Ipatinga que já passaram por isso e isso se tornou um assunto para a cidade inteira. Eu subo também nessa tribuna para pedir aos demais vereadores que façamos a derrubada desse veto. Ao vereador Tunico que já se pronunciou aqui, com todo respeito ao vereador, mas talvez que o senhor possa mudar de ideia na hora da votação, porque sem sombra de dúvidas, eu acredito que esse projeto, caso ele seja derrubado, nós, Câmara Municipal de Ipatinga, vereadores da cidade de Ipatinga, vamos fazer história, porque esse projeto, que é da Câmara Municipal, ele vai ser relevante para todas as pessoas da cidade de Ipatinga. E mais, é um projeto que vai influenciar diretamente na renda e no bolso de todo cidadão ipatinguense, inclusive de nós aqui também, vereadores. E aí, após a derrubada do veto, se porventura ele for derrubado, se a Copasa ela achar, Tunico, de que o projeto ele é ilegal ou inconstitucional, que ela entre na justiça, e aí nós vamos brigar na justiça, mas eu, através do meu gabinete, nós temos argumentos suficientes para derrubar qualquer decisão contrária que a Copasa querer recorrer à justiça. Tenho dito e eu peço aos senhores a gentileza, não a gentileza para mim, mas a gentileza para a população de Ipatinga, tá certo? Para que esse veto seja derrubado e possamos sancionar essa lei, que nós vamos fazer história na cidade de Ipatinga. Muito obrigado. Pela ordem, excelência. Com a palavra, a vereadora Cassinha Carvalho. Sintam-se cumprimentados com todo o meu respeito. Tão logo, eu comecei essa sessão hoje falando de uma posição que eu tomei lá atrás, em 2017, contra aquele orçamento lá de 2017, que aumentou exponencialmente todos os tributos e taxas nessa cidade, e eu fui contra e continuo sendo contra. E eu fui também, em 2017, eu fui nomeada presidente da Comissão do Abastecimento, Comércio, Indústria, Defesa do Consumidor e Agropecuária. Então, eu vou falar aqui como membro dessa comissão, que eu honro muito, que eu trabalho dedicadamente para ela, honrando a minha nomeação. Eu penso que o consumidor só pode pagar o que ele gasta. Eu penso... eu não estou jamais aqui fazendo nenhuma apologia, nenhum tipo de calote. Para mim, gente honesta é um dos atributos de uma pessoa honesta, é aquele que paga o que ele compra. Não penso que nós devemos falar que estou desempregado, por isso que eu não estou pagando. Não, arranja um jeito, dá um jeito, é assim que eu penso. Agora, pagar pelo amor de Deus, gente. Pagar há quantos anos, né? Se é que existe essa forma da gente mensurar, eu acho que não devemos, eu penso que não devemos. Eu coloquei na minha casa esse aparelho, não sei falar para os senhores o quanto que foi benéfico na minha conta, o quanto que diminuiu, mas é fato que diminuiu o meu consumo, é fato que diminuiu. Então, eu seria, no mínimo, hipócrita, uma vez que eu sei que nós não devemos pagar pelo que nós não consumimos, portanto, eu só vou pagar pela água, eu não posso pagar pelo ar. Então, eu penso que se a empresa, não tenho nenhum problema com a empresa, pelo contrário, fui muito bem atendida todas as vezes que eu procurei, né? Converso, dialogo muito bem com a Copasa, sei que ela precisa melhorar em muitos aspectos, sempre pontuo onde que eu penso que ela precisa melhorar, mas eu tenho convicção, meus colegas, que como membro da Comissão de Defesa do Consumidor, nós não podemos pactuar com o nosso consumidor, que já está estrangulado por taxas, impostos, de toda sorte, de toda natureza, aumentos absurdos, igual eu falei nesse início aqui.
ainda falar que a gente precisa de, nós mesmos temos que arcar com esse aparelho. Com a Então, parte, se a vereadora. empresa... Pois não. Só pegando o inicinho da sua fala, eu fui o autor desse projeto de lei. Eu confesso que chega a ser até triste. Nós temos que elaborar um projeto de lei desse para a cidade de Patinga, porque a empresa ela tem reclamações sobre isso. E até então, em pleno ano de 2019, ela não tomou uma providência. Ou seja, teve que chegar ao ponto de a Câmara dos Vereadores tramitar um projeto que obrigue a empresa a fazer aquilo que ela deveria ter feito como obrigação lá no início. Sim, e aí eu vou terminar a minha fala, que eu respeito muito a posição da assessoria técnica. Os senhores sabem disso, eu não canso de dizer. Então, tem que colocar, se há contradição com lei estadual, a assessoria jurídica não barrou. Se a assessoria jurídica não barrou, me fala que não há ilegalidade. A PL passou na comissão. Então, e em defesa do direito do consumidor de pagar o que ele consome, nada mais, seja ar, seja vento, seja qualquer coisa, o meu voto é não, respeitosamente, a Copasa, a empresa, ou qualquer outras pessoas que se sintam, né, melindradas, enfim. O veto, eu não posso concordar com esse veto. Obrigada a todos. Continuem aberto. Mais algum vereador? Passo a palavra ao vice-presidente e peço pela ordem. Cedo a palavra por 5 minutos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente. Boa tarde, vereador Gustavo Nunes. Acho que nós temos que analisar o que essa casa vai poder fazer de fato pela população de Patinga. Aqui nós não estamos analisando um projeto de governo, e aí eu falo para os amigos vereadores, nós estamos analisando um projeto de uma empresa privada chamada Copasa, que tem um alto lucro na cidade e que daqui a 2 anos essa casa vai ter a responsabilidade de analisar se permite ou não a concessão desta empresa, que ela continue aí. Já teve uma reunião na prefeitura que a Copasa tem um interesse de antecipar essa concessão, inclusive em comprar os ativos que é da prefeitura. Porque o contrato de Patinga, ele é um dos únicos contratos onde todos os equipamentos que são da Copasa hoje, ao fim do contrato, ficam para o município. E ela já fez uma oferta de 33 milhões de reais. Se nós temos a oportunidade, neste momento, de diminuir o sofrimento da população de Patinga, que nós façamos isso através desse projeto de lei. E estou manifestando aqui porque, como é veto e precisa da maioria qualificada, neste caso, eu, enquanto presidente, eu voto. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que apoiar o projeto, independente de quem seja o projeto, porque o interesse aqui é para a população de Patinga, não é para o Gustavo Nunes, que foi o autor. Tem que ser para a população. E nós estamos aqui como uma caixa de ressonância da população. E se a gente não fizer isso como essa caixa de ressonância da população, nós vamos continuar dando mais à população do mesmo. E é por isso que muitas das vezes, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação, essa casa tem 60% de rejeição. É porque nos momentos da gente decidir a favor da população, a gente joga contra o povo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que decidir, porque nós não estamos aqui impondo que a prefeitura tome nenhuma atitude, ou que o prefeito tome nenhuma atitude. Nós estamos aqui falando com a concessionária que sangra a população de Patinga, tome uma medida. E coloque um bloqueador, Tonico. Agora, se ela vai ganhar ou não, que ela entre no Tribunal de Justiça. Mas a nossa parte nós temos que fazer. E não é porque o projeto é do Gustavo. E esse projeto, ele não é do Gustavo Nunes. Ele é de todos nós que temos a chance de melhorar a vida da população que nós representamos. Ou bem ou não, nós estamos aqui porque nós, como fiscal do povo, lei do trânsito, que Vossa Excelência tem sido e tem ido às ruas, o senhor é um fiscal.
E a gente tem visto que a Copasa ela não tem exercido um belo trabalho. Agora, a vereadora Cassinha falou com muita propriedade. Nós não estamos aqui para criticar a Copasa ou não criticar. Nós não estamos aqui para agredir ninguém. Nós estamos aqui para falar o seguinte: se hoje nós podemos mudar a vida das pessoas, diminuindo a conta de água, por que não fazer? Por que não fazer? Essa que é a pergunta. Por que não fazer? É só porque o projeto é do Gustavo? Ou o projeto é dessa casa que vai melhorar a vida das pessoas de Patinga? É isso que nós temos que entender. Pela ordem, nós presidente. estamos aqui para melhorar a vida das pessoas de Patinga. Pela ordem. Presidente, um munícipe que está aqui na plateia acabou de me entregar aqui alguns exemplos da conta de água da própria casa, lá na Avenida Celino Zé de Salles, e a prova ela está aqui. Olha só, a conta de água no vencimento no dia 16/10, R$ 854. Aí no dia 16/9, R$ 965. Aí 16/8, R$ 2.675. E não há uma diferença expressiva nos metros cúbicos de água que mostram aqui nas contas. Senhores vereadores, Como o senhor mesmo, perdão. nós temos a condição de fazer a mudança na vida das pessoas. Esse projeto, derrubando esse veto, nós vamos questionar isso. A Cassinha falou com muita propriedade. O projeto ele foi aprovado pela legislação justiça, ele tem legalidade. E agora é o seguinte, nós temos que decidir. Pode falar, Tonico, eu tenho 20 segundos. Ô, Gustavo, o que está pesando essas contas, eu detectei na minha conta hoje. A taxa de esgoto é praticamente o valor, 99% do consumo de água. Vereador. Entendeu? Então é um absurdo isso aí. Vereador. Eu só vou interromper vocês dois, porque eu vou cumprir meu prazo. Eu só quero pedir a todos que a gente possa realmente fazer de fato a mudança na vida das pessoas. Se nós estamos aqui, nós temos que ser esse instrumento de mudança e o projeto não é do Gustavo, ele é da Câmara de Patinga. Tem o Continua, vereador, por favor. Eu quero te dar uma explicação. Devolva os trabalhos ao presidente. Presidente, o vereador Tonico, ele mencionou meu nome. Eu posso dar uma explicação rápida para o vereador? Ô, Gustavo, o senhor já falou, eu acho que era melhor o senhor pedir o voto não ao veto. Então, que é mais fácil. Mas eu te concedo. Pode falar só para o vereador. É porque, na Não é verdade... preciso você explicar. O problema que está pesando, que a gente tem que olhar também, é essa taxa de esgoto, cara, que está correspondendo ao valor do consumo de água. Está errado também. Tem que eu fazer concordo com projeto o senhor, concordo com o senhor, mas aí eu vou te pedir só um minutinho da atenção aqui agora. Ô, Gustavo, deixa eu só tentar mediar. Deixa eu só tentar mediar aqui com o Tonico, porque o importante é o seguinte. É nítido que nós temos um problema com a Copasa na cidade. O que está em discussão é o veto para a gente melhorar a vida das pessoas com bloqueador de ar, ok? Então, Tonico, se a gente quiser realmente fazer essa contribuição, é só votar não ao veto. E está em votação agora. Presidente, não é para a derrubada do veto. Deré, o Chiquinho tá precisando aqui.
Presidente, eu gostaria de dar uma explicação pessoal, utilizando o artigo 142 do Regimento Interno, Eu vou por favor. conceder a sua palavra no próximo. Pode ficar tranquilo. Ok, vou, tudo bem. Vou manter o direito do senhor falar. Resultado, 10, sim, 10 votos. É o senhor. Sim, 10 votos. Não, 7 votos. Então, o veto está mantido, ok? Confere. Então, o veto está mantido e o projeto está rejeitado pela Câmara. Está em discussão veto total ao projeto de lei 53/2019, que dispõe sobre a recomposição do pavimento após a execução de obras nas redes subterrâneas do município e da outras providências. Pela ordem, excelência. Com a palavra, primeiro o Gustavo Nunes que pediu, depois Cassinha Carvalho. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meus caros colegas vereadores, presidente da Câmara, vereador Jadson, esse segundo veto do prefeito é em relação ao recapeamento do asfalto daquele outro projeto também, da manutenção asfáltica. Sobre o veto do prefeito, eu vou ler para os senhores aqui apenas um parágrafo do que o prefeito disse aqui no veto dele. Não é tecnicamente possível que, conforme prevê o artigo 3º da propositura, a reconstituição atinja a condição pré-existente à intervenção do local, além de que, muitas vezes, isso sequer é desejável, levando em conta a situação da malha viária em algumas localidades do município. Bom, o absurdo e a falta de técnica, até mesmo do prefeito, que é amigo da Copasa, ele se resume aqui nesse único parágrafo. O que o prefeito está dizendo aqui, meus amigos vereadores, em relação a esse veto? Que para ele não é possível que a empresa que vai fazer o serviço do asfalto consiga fazer um asfalto de forma uniforme, que faça um asfalto de uma forma, por exemplo, que agrade a população e que esses buracos, os quebra-molas que eles fazem depois que eles abrem um buraco no asfalto, é algo que é comum e que deve continuar da forma que está. Então, mais uma vez, eu peço aos senhores vereadores que, se quiser mesmo, para a gente ainda assim continuar levando para a população de Ipatinga, que seja feito algo a partir dessa Câmara, que vai de fato beneficiar a população, mais uma vez eu peço aos senhores a gentileza de estar votando contra esse veto, para a derrubada do veto, para que possamos sancionar essa lei posteriormente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cassinha Carvalho. Presidente, eu só ia falar que essa questão aqui é uma questão do Código de Defesa do Consumidor, não é questão política, não estou falando nada aqui contra a Copasa nem contra o prefeito, pelo contrário. Defesa do Consumidor fala, usou, restitui ao status quo ante. Não é possível, porque existem pessoas que se acidentam. Eu já advoguei várias vezes em causas de pessoas que caem nos buracos, que machucam, né, com a obra que não foi concluída, que não foi restaurada. Então, a questão aqui é puramente de Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui nós estamos para defender, né, o consumidor e realmente, se abrir um buraco, se fez uma galeria, não pode deixar uma situação que possa causar acidente, que possa dar prejuízo ao munícipe. Obrigado, vereadora. Para manter o veto, votem sim. Para rejeitar o veto, votem não. Está em votação. Sim, 10 votos. Não, 7 votos, presidente.
O veto ao projeto de lei 53 está mantido e o projeto rejeitado. Está em primeira discussão, pelo prazo máximo de 30 minutos, projeto de lei 91/2019, que inclui no calendário oficial de eventos de Ipatinga o Dia Municipal do Enfermeiro. Discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total Sim, dos votos. 16 votos. Não, 0 votos. Projeto de lei 91/2019, de autoria do vereador Ademir Cláudio, está aprovado. Está em primeira discussão. Projeto de lei 97/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 1.800 para a inclusão do elemento de despesa no orçamento vigente, de autoria do Poder Executivo. Discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total dos votos. Sim, 16 votos. Não, 0 votos. Projeto de lei 97/2019 está aprovado em primeira discussão. Está em primeira discussão o projeto de lei 100/2019, que dispõe sobre a destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições de autoria do Poder Executivo. Discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total dos Sim, votos. 16 votos. Não, 0 votos. O projeto de lei número 100/2019 está aprovado em primeira discussão. Está em primeira discussão o projeto de lei 102/2019, que dispõe sobre a destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições de autoria do Poder Executivo. Discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total dos votos. Sim, 16 votos. Não, 0 O votos. projeto de lei 102/2019 está aprovado em primeira discussão. Passamos à análise do projeto de lei 103/2019, que autoriza a desafetação de área pública para a construção de unidade básica de saúde, de autoria do Poder Executivo. Discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total dos votos. Sim, 16 votos. Não, 0 votos. Projeto de lei 103/2019, que autoriza a desafetação de área pública para a construção de unidade básica de saúde, está aprovado. Passamos à análise do projeto de lei 104/2019, que dispõe sobre denominação de praça e da outra providência, de autoria do vereador Antônio Alves de Oliveira, Tunico. Discussão. Votação. Solicito o senhor secretário Adiel Oliveira a contagem total dos votos. Sim, 16 votos. Não, 0 votos. Projeto de lei 104/2019 está aprovado em primeira discussão. Passamos a análise ao projeto de lei 105/2019, que dispõe sobre denominação de praça, de autoria do vereador Lei do Trânsito, o fiscal do povo. Com a palavra por 5 minutos. Pela ordem. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, vereador, presidente Jadson, todos os vereadores, servidores dessa casa, povo presente, pessoas que nos assistem pela rede da internet, TV Câmara e membros da imprensa. Venho aqui para pedir o voto favorável ao projeto 105, mas contar um pouco da história, né? Nós estivemos ali no Cairu, a pedido dos moradores, né? E aqui elenco o senhor Jorge, o senhor Wander, que está no plenário, a Patrícia, onde nos levaram aí pedido para que pudéssemos fazer uma revitalização de uma praça, onde havia naquele momento árvores de grande porte ali com risco de queda, de cair nas casas dos moradores ali, em alguns comércios próximos, no C4, né, uma área e um estabelecimento que a Igreja Católica mantém, com cursos e diversos trabalhos ali durante a semana. Enfim, verificamos a situação, realmente
as árvores estavam com as raízes expostas. E aí fizemos um trabalho junto ao governo municipal e fomos plenamente atendidos pelo secretário de SESUMO, Aguinaldo, juntamente com a Infratel, e aqui também a gente agradece, e retiramos ali aquelas árvores que tinham risco, substituindo-as por outras árvores, menor porte, bonitas, né? E onde pudemos gramar e tirar o mato. A praça era muito mato, e aí foi gramada. A praça ainda não está 100% não, mas vamos continuar trabalhando para que aquela praça seja entregue à comunidade que a utiliza, que são alunos ali daquela escola de São Francisco. É muito movimentado, que se percebe. E vai realmente atender a comunidade na sua natureza primária, de pessoas, para poder levar as crianças, brincar e usar aquele espaço, aquela área pública com o seu devido fim. Eu fiquei muito feliz. E aí, com essa comunidade presente, surgiu uma outra demanda, que fosse fazer justiça com a pessoa que, no início do tempo do Cariru, no início do bairro, que morava naquela região e cuidava daquela praça com muito carinho, que é o senhor Juarez Ferraz Milagres. A família morava ali, ele tinha um cuidado muito especial com aquela praça, onde ele fazia toda a manutenção com o dinheiro do próprio bolso. Assim foi dito pelos moradores. E agora, com a praça reformada, com a praça com de uma outra forma repaginada, os moradores pediram para que nós pudéssemos fazer um projeto e homenagear o senhor Juarez Ferraz Milagres. E assim nós fizemos. O projeto passou pelas comissões aqui nessa casa, recebeu os pareceres favoráveis. Então, hoje, com a presença dos moradores, que antes cuidavam daquela praça, uma praça que não estava bem ainda construída pelo poder público, que agora vão nos ajudar a cidade de Patinga da manutenção devida, nós temos justiça. E estamos pedindo aqui o voto dos nobres colegas favorável, para que aquela praça ali, no Cariru, onde fica entre as ruas Albânia, Arábia e Bulgária, possa receber o nome Praça Juarez Ferraz Milagres. E assim é o meu pedido, tenho dito, senhor presidente. Continua em discussão. Votação. Solicito o senhor Sim, secretário... 16 votos, não 0 voto. Projeto de Lei 105/2019, de autoria do vereador, Lei do Trânsito, está aprovado. Está em discussão Projeto de Lei 106/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 130 mil para a inclusão do elemento de despesa. Discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total dos votos. Lei. Sim, 16 votos, não 0 voto. Projeto de Lei 106/2019 está aprovado em primeira discussão. Está em primeira discussão o Projeto de Lei 109/2019, que altera o dispositivo da Lei Municipal, número 3.609, de 14 de junho de 2016, de autoria do Poder Executivo. Discussão. Pela ordem, excelência. Com a palavra a vereadora Cassinha Carvalho. Senhores, colegas, público presente, eu sou inteiramente a favor de qualquer medida que vá melhorar o nosso trânsito aqui nessa cidade. Por quê? Infelizmente, o trânsito de Minas Gerais, ele é está entre os 9 piores no Brasil. E de Patinga, ele ainda sobeja, porque é um dos piores dos trânsitos, mais agressivos, mais deselegantes, mais desrespeitosos. Eu falo isso para os senhores porque o trânsito mata mais do que crimes violentos. E a OMS, ela fala que 90% dos acidentes são causados pelo fator humano. Olha que coisa impressionante, né? Estamos às portas do ano 2020, e o que significa isso, fator humano? Significa negligência,
imperícia, imprudência, alcoolismo e toda sorte de desrespeito às regras de trânsito. Velocidade superior a compatível com o local, não parar nas faixas de pedestre, enfim. Existe até uma marca que já está sendo veiculada aí, que fala assim, não é a dengue que mata em Ipatinga, não, é o trânsito que mata. Eu acompanho há 10 anos o trabalho da Raquel Barreto, antes de chegar aqui a essa casa. A Raquel Barreto faz agora 10 anos, né? Fez 10 anos, e eu acompanho todo o esforço que o Grupo Raquel Barreto faz para humanizar, para educar o nosso trânsito. E agora, os agentes, né, do trânsito, eu tenho acompanhado, eu tenho rodado essa cidade, e eu percebo que é nítido, quando a presença daqueles carros do Detra estão nas vias, a simples presença dos carros, igual eu vi, pintando faixas no Cariru, na Vila Celeste, no Canaã, a simples presença dos carros do Detra já moraliza a operação. Então, eu quero falar para os senhores que eu sou a favor do trabalho dos agentes de trânsito, acompanho o CONCEP, desde a fundação do CONCEP integrado, eu participo do grande número de reuniões e vejo o esforço que a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem para diminuir esses acidentes, enfim, o cometimento de atos ilícitos nessa cidade, a chamada polícia comunitária. E eu vejo que só a polícia militar, ela não dá conta de organizar, de disciplinar o trânsito. Absurdamente rápido que tem nessa cidade. Olha, existem pessoas que falam assim, mas as faixas de trânsito estão todas desbotadas, a gente nem percebe. Não percebe porque não percebe nem a velocidade compatível com o local. Então, ontem ainda eu estive com 4 agentes de trânsito fazendo uma abordagem lá no Distrito Industrial. Parabenizei os agentes de trânsito. Onde eu os vejo, eu falo, que bom que os senhores estão aqui. Toda ajuda é necessária para reverter essa absurda estatística que nos leva, né, a ser um dos trânsitos que mais mata, que mais acidentes tem em Minas Gerais. Então, eu sou a favor de tudo que vá facilitar a vida dos agentes de trânsito. Porque, primeiro, é constitucional o trabalho deles. Segundo, que eu acredito que o número aumentou muito, né? Eu não sei falar para os senhores o percentual, mas o número de veículos em circulação está cada dia maior, inclusive as motocicletas e ciclistas, enfim. Então, nós precisamos nos organizar, respeitar as regras de trânsito, e os agentes de trânsito estão aí para nos auxiliar, da mesma forma que estão o Grupo Raquel Barreto, o Maio Amarelo, enfim, todos eles. Por isso que eu sou a favor de qualquer medida que vá manter e valorizar o trabalho dos agentes de trânsito na nossa Ipatinga. Obrigada. Continua em discussão. Votação. Solicito, senhor secretário, a contagem total dos votos. Sim, 16 votos, não 0 votos. Projeto de Lei 109/2019 está aprovado em primeira discussão. Passamos a análise ao projeto de Lei 110/2019, que inclui o Dia Municipal do Nascituro no calendário de comemorações oficiais de Ipatinga, de autoria do vereador Avelino Ribeiro Cruz. Discussão. Votação. É isso aí, né, seu Geraldo? Solicita a contagem total dos votos. Sim, 16 votos, não 0 votos. Projeto de Lei 110/2019, de autoria do vereador Avelino Ribeiro, está aprovado em primeira discussão. Passamos, pois, à análise do projeto de Lei 101/2019, que altera o dispositivo da Lei Municipal 3.949, de 25 de julho de 2019, e da outra providência de autoria do Poder Executivo. Discussão. Continua a discussão. Votação.
Sim, 16 votos. Não, 0 votos. Projeto de Lei 111/2019 está aprovado em primeira discussão. Passamos a análise ao projeto de Lei 112/2019, que dispõe sobre o Programa Escolar de Defesa Civil na Rede Municipal de Ensino, de autoria da vereadora Márcia Perosini. Discussão. Continua em discussão. Votação. Sim, 16 votos. Não, 0 votos. Projeto de Lei 112/2019, de autoria da vereadora Márcia Perosini, está aprovado em primeira discussão. Está em primeira discussão o projeto de Lei 103/2019, que dispõe sobre a proibição de atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiências no piso superior das agências bancárias, lojas, supermercados, shopping centers e congêneres no município de Ipatinga, de autoria do vereador Avelino Ribeiro. Está em discussão. Continua em discussão. Votação. Solicito digníssimo senhor secretário Adiel Oliveira. Sim, 16 votos. Não, 0 votos. Obrigado. 114/2019 está aprovado em primeira discussão. Está em primeira discussão o projeto de lei 115/2019, que institui no município de Ipatinga a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização à Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana de outubro de cada ano, de autoria do vereador Chiquinho. Discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o digníssimo vereador, autor da matéria. Senhor presidente, componentes da mesa, nobres colegas, vereadores e vereadoras, colaboradores dessa casa e público presente. Venho aqui defender o projeto de lei de minha autoria, que se trata da depressão infantil. Depressão é uma doença grave que produz alteração de humor, caracterizada por tristeza profunda, perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Se uma pessoa adulta tem dificuldade em expor esses sentimentos, pense na dificuldade de entender uma criança. A criança tem grande dificuldade para expressar o que está deprimida. Primeiro, porque não sabe nomear as próprias emoções. Depende do adulto para dar o significado daquilo que se chama tristeza, ansiedade, angústia. Por isso, tende a somatizar o sofrimento e queixa-se de problemas físicos, porque é mais fácil explicar males secretos, orgânicos, do que um de caráter emocional. Precisamos estar atento aos sintomas que são visíveis e buscar a ajuda necessária para minimizar esse problema. Daí a importância desta lei, que visa conscientizar a sociedade dos riscos que nossos filhos são expostos diariamente. Como vereador, pai, avô, desejo que todos tenham conhecimento dessa doença que chega sem alarde e nos coloca como espectadores do sofrimento de nossos filhos. Por tudo isso,
conto com voto dos nobres colegas para aprovação desse projeto. Tenho dito. Continua em discussão. Parabéns, vereador Chiquinho, pelo projeto. Votação. Assim. Sim, 16 votos, não, 0 votos. Projeto de lei 115/2019 está aprovado. Agora sim, o projeto de lei 113, que declara utilidade pública a Associação Guarda Mirim de Patinga, de autoria do vereador Fábio Pereira, está em discussão. Votação. Sim, 16 votos, não, 0 votos. Projeto de lei 113/2019, de autoria do vereador Fábio Pereira, que declara utilidade pública à Associação Guarda Mirim, está aprovado em primeira discussão. Passamos à análise do projeto de lei 116/2019, que institui Dezembro Laranja, no município de Patinga, e dá outras providências, de autoria do vereador Lei do Trânsito. Discussão? Votação. Pode fazer o... Lei, pode continuar fazendo o mate? Lei do Trânsito Fiscal. Vota aí então, Lei. Sim, 16 votos, não, 0 votos. Projeto de lei 116/2019, de autoria do vereador Lei do Trânsito, o fiscal do povo, que institui o Dezembro Laranja, no município de Patinga, está aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 117/2019, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar, com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia no município de Patinga e da outras providências, de autoria dele, Lei do Trânsito. Discussão. Pela ordem, presidente. Voto. Com a palavra, vereador Lei do Trânsito. Boa tarde, vereadores, mais uma vez. Boa tarde, presidente. Por presente. Enfim, agora, bem defender esse projeto 117. É um projeto, a princípio, parece muito simples, tranquilo, desde que não aconteça nada que vem de encontro com membros da nossa família. Né? Porque, como membro da segurança pública, como investigador de polícia que sou, já vi muitas pessoas chegando às delegacias tristes, arrasadas e humilhadas quando têm os seus filhos vilipendiados, né, por malfeitores, por pessoas que querem praticar pedofilia e também o bullying. As pessoas, depois que choram, nós tivemos casos aí no passado de alunos de escolas particulares, de pessoas economicamente bem-sucedidos, que os filhos eram vítimas de bullying e tiveram que praticar o suicídio. E nós estamos aí no mês de setembro, Setembro Amarelo, onde várias pessoas fazem defesas, né, estimulam aí todas as ações necessárias para que as pessoas não pratiquem o suicídio, o autoextermínio. Eu mesmo fui autor aqui de uma lei que fala referente a esse mês de Setembro Amarelo. Mas agora pensando o seguinte, uma lei que possa aí incentivar artigos publicitários e todos os tipos de mecanismos necessários para que possa ser usado dentro do transporte escolar para combater e para desestimular qualquer tipo de prática de bullying e de pedofilia no transporte escolar. Porque, ora, gente, todos nós que somos pais, sabemos que os nossos filhos, hoje é comum ser transportados para as escolas através de van escolar. E é um transporte... É um espaço muitas vezes pequeno, que às vezes pode ser longo, mas ainda que seja pequeno, ali o coleguinha está do lado, pensando assim na idade bem juvenil, bem infantil, de 7 anos, 6 anos, mas pode ser até na fase da adolescência, que
começa aquelas brincadeiras de mau gosto, que é conhecida hoje, então tratada como bullying, que pode trazer transtornos absurdos na vida dessa criança, desse adolescente. Podem transformar em pessoas introvertidas, podem transformar em pessoas psicopatas, tudo isso proveniente de um cuidado que não foi tomado na hora certa. E às vezes nós, pais, e vocês, pais e avós, como foi dito aqui, pagando para que o nosso filho ou neto possa ter acesso a esse tipo de coisa. Então, quando a gente pensa nisso, parece ser simples, parece assim, uma coisa muito banal, mas não é não. Quando você tem atendimento com pessoas que vão lá e choram na delegacia e falam, aconteceu aqui, nós vimos nos jornais, um motorista de um transporte escolar que abusou sexualmente de uma pessoa, de uma criança. Mas aí vai colocar todo o transporte escolar envolvido nesse jogo? Não. Nós temos profissionais de qualidade, defendo aqui a classe de transporte escolar, mas nós temos que fazer, colocar mecanismos que possam estimular as boas práticas e tirar do meio dos bons os ruins. Então, meus colegas, eu peço aqui, faça esse discurso muito tranquilo, para que vocês possam refletir, e muito mais que votar, igual eu venho pedir o voto, é também estimular as boas práticas, começar a chamar ao entendimento, começar a mostrar responsabilidade para aqueles que transportam nossas crianças, nossos bens mais preciosos. Eu não tenho mais criança para ser transportado, o transporte escolar, mas todos meus três filhos foram transportados para o transporte escolar nessa cidade. Hoje o meu mais velho, 28, 22 e 20 anos, eu não tenho mais criança, mas eu espero que meus netos sejam transportados por pessoas responsáveis. E todas as pessoas que for transportar crianças, né, dentro da nossa cidade, possa ter algum tipo de material proveniente, né, dessa lei, que possa estimular as boas práticas e combater aí a prática do bullying e da pedofilia. Meu muito obrigado e peço a vocês os votos favoráveis. Obrigado, vereador. Lei do Trânsito continua em aberto. Edebil, obrigado pela presença aí. Votação. Solicito a contagem total dos votos. Está todo mundo ouvindo. Frank. Sim, 16 votos, não, 0 votos. Projeto de lei 117/2019, de autoria do vereador. Lei do Trânsito está aprovada em primeira discussão. Passamos agora à análise do projeto de lei 118/2019, de autoria da mesa diretora dessa casa, que acrescenta o dispositivo à lei municipal número 2086, de 30 de agosto de 2004. Discussão. Votação. Fechou não, tá faltando um aí. Ah, tá. Sim, 15 votos, não, 1 voto. Projeto de lei 118/2019, que acrescenta dispositivo à lei municipal número 2086, de 30 de agosto de 2004, de autoria da mesa diretora, está aprovado em primeira discussão. Está em primeira discussão. Projeto de lei 127/2019, de autoria do vereador Nilcinho, da Transnil, que dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto derivado ou não do tabaco no complexo do Parque Ipanema, Darcy de Souza Lima, e da outras providências. Com a palavra o autor. Senhor presidente, mesa diretora,
vereadores e vereadoras, público aqui presente, funcionários dessa casa, muito boa tarde. Gostaria de estar lendo aqui a justificativa, senhor presidente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o fumo é a principal causa para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Em outras grandes cidades do mundo, o cigarro enfrenta cada vez mais resistência em locais abertos. Em Nova York, é proibido fumar em parques e praias desde 2011. Em Paris, os cigarros são banidos desde junho dos 52 parques e jardins da capital francesa. E em Tóquio, ninguém pode fumar nas ruas, nos parques e nas cidades existentes existem fumódromos. Bem, senhor presidente, eu, baseado em outros parques também, né, do nosso país, nós tivemos essa intenção desse projeto justamente para coibir. Nós não somos contra os fumantes, né, mas nós somos contra o uso desse produto que muito tem causado males à saúde das pessoas. Nós podemos deparar, por exemplo, com caravana de crianças que vão ali no Parque Ipanema, muitas crianças, vários ônibus, e do seu lado tem uma pessoa que fuma, né? Então nós preocupados com isso, com a saúde, além da pessoa que está fumando, porque a gente sempre precisa, o ser humano, ele sempre tem que dar um puxãozinho de orelha nele, isso é fato, ô Chiquinho, para estar lembrando da saúde dele, a gente trabalhando em prol da saúde da pessoa e a pessoa ainda reclamando com isso, né? Então, às vezes a pessoa ele está fazendo uso desse material, mas também, da mesma forma, ele está causando mal à pessoa que está também do seu lado. E nós sabemos que no Parque Ipanema, aumentou consideravelmente o número de pessoas que vão ali no Parque Ipanema, nos finais de semana, nos dias de semana. Então, isso tem muito nos preocupado, haja vista que ali também há muitas pessoas idosas que frequentam aquele local, pessoas doentes, derivadas até mesmo do uso do cigarro, mas que não fazem uso mais desse material, desse produto, e hoje não tem condição mais por causa da fumaça que está agredindo a sua saúde. Por isso, muitas pessoas também deixam de ir no Parque Ipanema, né? Além, né, quantas vezes eu já fui ali no Parque Ipanema e já me deparei com pessoas usando entorpecente, usando tranquilamente, mas se não tem algo para coibir, né, se não tem alguém, se não tem uma lei para coibir esse problema, né, um policial, por exemplo, ele pode passar e ver um jovem, uma criança, às vezes, né, usando, uma pessoa adulta usando entorpecente ali, como que ele vai chegar ao ponto de coibir essa ação? Porque ali pode se fumar. Então nós estamos pensando também nisso aí, nas famílias que vão ali no Parque Ipanema. E além disso, né, já foi conversado no próprio esboço do projeto, ele já tem uma criação de lugares, né, que seria um fumódromo, um local apropriado para aquela pessoa que queira fazer uso ali do seu cigarro, né? Então eu estou fumando, não tem problema, eu fumo, o outro está fumando do meu lado, o outro está cheirando a minha fumaça, eu cheiro a fumaça dele e aí vai embora, não tem problema. Então isso aí não está prejudicando as pessoas também que estão do lado. Então vai ter um local próprio, um local reservado, apropriado para as pessoas que fazem uso do fumo, né? Além do mais, nós estamos preocupados também com isso aí, automaticamente, a pessoa quando ela para com o hábito de fumar, consideravelmente a sua saúde também vai melhorar. E automaticamente, essas pessoas vão estar indo menos aos postos de saúde, vão estar dando menos problema de saúde. Então, é uma cadeia de problemas que é gerada por causa do uso do tabaco e seus derivados. Por isso, senhor presidente, eu venho aqui pedir o voto favorável, né, na verdade, a questão à saúde, né, e que seja realmente atendido ali pelo prefeito. Por isso eu peço o voto de todos os nobres colegas a favor. Muito obrigado. Eu acho que a grande dificuldade, vereador... Pode falar comigo. Como é que vai fiscalizar isso, uma vez que hoje nós temos dentro do Parque Ipanema... Sei. Nós temos proibição de bicicletas
e animais no Parque Ipanema, cheio de placa. A gente não consegue ter vigilante no Parque Ipanema. Ainda mais para fiscalizar. A questão nociva da fumaça é uma coisa. Agora, fiscalizar que vai ser o grande problema. Não, eu entendo a preocupação de Vossa Senhoria, mas é... Estou nem entrando no mérito do projeto. Não, eu tá? sei. Até Mas porque eu cabe não a voto. nós, como vereadores, tá indicando, né? A gente vai estar criando leis que, se ela vai ser obedecida ou não, a gente vai estar cobrando também essa questão, né? Agora, é importante que as pessoas de bem, elas vão, logicamente, obedecer essa lei. Esse é o nosso objetivo. Né? Mas muito obrigado, senhor, pela preocupação, e a gente vai estar cobrando. Pois não? De falar com você. Só um minuto, é porque encerrou o tempo do Nilson, eu concedo a senhora 5 minutos. No momento que eu quero te falar, é que quando você proíbe o Parque Ipanema, você fala da droga, a porta da prefeitura está cheia de drogados, vocês não fazem nada por ela. Então, primeiro vocês tiram da porta da prefeitura, que é o centro, o coração de Ipatinga, para depois se preocupar com o Parque Ipanema. Isso eu falo com você. Tem E meu voto não vai ser não. Pela ordem. Rominal, a senhora quer os 5 minutos, senhora? Quem que pediu pela ordem que eu não ouvi? Mas ninguém não? Tá, continua a discussão. Está em votação. Sim, 7 votos. Não, 9 votos, senhor presidente. Projeto de lei 127/2019 está rejeitado. Pode falar com ele. Ô Pirrinha, agora você pode passar no complexo do parque. Segunda parte da ordem do dia. Tem alguém que está necessitando de colocar as moções aí para esses dias? Não. Senhores vereadores, assessores e público presente, nós vamos receber aqui amanhã nessa casa, às 13 horas, o juiz do TRE, doutor Marcelo Vaz Bueno, que vai falar sobre as novas regras para a eleição do ano 2020. É mais um evento realizado pela Escola do Legislativo. E no dia 2, nós vamos trazer aqui também Ricardo Mendanha, que vai falar sobre mobilidade urbana. Ele já foi diretor da NTT no Brasil, diretor e presidente da BH Trans, e hoje mexe com consultoria do Plano de Mobilidade Urbana. Vale lembrar que o projeto da mobilidade urbana, ele é o projeto de número 125 ou 127 de 2017. Então está diligenciado até hoje. Então Ipatinga está sem um plano de mobilidade urbana. Com a palavra o vereador Gustavo Nunes. Agradeço. Mais uma vez, boa tarde a todos. Voltando um pouquinho anteriormente, que eu queria fazer uma explicação para o vereador Tunico, mas eu não tive ali o tempo hábil. Em relação, vereador, à taxa de esgoto que o senhor tinha me questionado, essa situação do ar no hidrômetro, que faz as pessoas pagarem pelo ar ao invés da água, na verdade a população de Ipatinga, ela está pagando pelo ar 2 vezes. Uma, quando ele passa no hidrômetro e gira o relógio, que está pagando por ar ao invés de água. E a segunda vez que a população paga ali dentro do mesmo mês, na mesma conta, a segunda vez que a população paga de novo pelo ar, é no despejo justamente na rede de esgoto.
Porque se você reparar na sua conta, se você consome R$100 de água, você vai automaticamente na sua conta pagar R$200, 100 da água e 100 mais ou menos ali da taxa de esgoto. Então, se você está pagando na entrada de água, você está pagando por ar, você também vai pagar na saída do esgoto, certo? E agora, voltando ao ponto que me fez voltar aqui a essa tribuna, é com muita tristeza que essa Câmara Municipal, não em sua totalidade, mas em sua maioria, manteve os 2 vetos do atual prefeito amigo da Copasa. Questão de ordem, presidente. Esse assunto já foi debatido, esse projeto já foi votado. Eu tenho então, a explicação esse pessoal, tá vereador. Fora Artigo do momento. 147 do Regimento Interno. Artigo 147 do Regimento Interno, vereador. Calma aí. O senhor mantém seus 5 minutos e eu dou seus 5 minutos depois. Não, eu não quero 5 minutos. Não. Quem coordena aqui sou eu. 5 minutos. É com muita tristeza que eu subo mais uma vez nessa tribuna, porque, como eu disse anteriormente, a Câmara Municipal de Ipatinga, não em sua totalidade, mas em sua maioria, manteve os vetos do prefeito amigo da Copasa, que favoreciam, de um projeto de lei que favorecia a população de Ipatinga, e essa Câmara, em sua maioria, ela rejeitou. Eu gostaria de agradecer aos vereadores Avelino Ribeiro, Cassinha Carvalho, Jadson Heleno, Rominalda Paula, pastora Márcia Perosini e o vereador Lei do Trânsito, que votaram para a derrubada do veto. E aos vereadores que votaram para manter o veto do prefeito amigo da Copasa aqui na cidade de Ipatinga, Adelson Fernandes, Ademir Cláudio, Adiel Oliveira, Franklin Meirelles, do Vila Celeste, Fabinho Pereira, do Limoeiro, Chiquinho do Bom Jardim, Nilcinho da Transnil, Sebastião Guedes, Tunico e o vereador Wanderson da Autotrans, a tristeza ela não é minha. A tristeza, eu falo para vocês, que é de toda a população de Ipatinga, e que mais uma vez, essa Câmara ela votou a favor dos interesses pessoais e políticos, e não dos interesses da população de Ipatinga. Tenham dito, senhor presidente. Continue aberto, alguém quer fazer alguma consideração? Então, nossa reunião vai ser sexta-feira, às 14 horas, em nome de Deus do povo de Ipatinga, encerra os nossos trabalhos.